Olá, pessoal. Eu me chamo Isabela Batista, eu sou aluna de Ciências Biológicas pela UERJ e hoje eu vim trazer mais um tópico sobre os ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo do nitrogênio. E além do ciclo do nitrogênio, a gente vai aprender hoje as características, a importância e os problemas ambientais relacionados a essa molécula. Iniciando pelas características do nitrogênio, em temperatura ambiente, ele se apresenta na forma gasosa e corresponde a cerca de 79% do ar que a gente respira. Os seus dois átomos eles estão unidos de forma covalente através de uma ligação tripla, formando a molécula de N2. E o local onde há a maior abundância do nitrogênio, ou seja, o maior reservatório, é a própria atmosfera, como ilustra essa figura aqui ao lado. A gente pode observar a representação dos gases que compõem aqui o ar que a gente respira e realmente a molécula de N2 ela está em maior quantidade. Então aqui a gente tem a molécula de água no estado gasoso, o gás carbônico, o gás oxigênio, mas realmente quem prevalece é o nitrogênio. Porém, mesmo em altas quantidades, a maioria dos seres vivos não consegue usar diretamente o nitrogênio. E por isso estudar o ciclo é tão importante, e porque assim a gente consegue entender como que essa molécula circula entre nós, seres vivos, e o ambiente que a gente vive. Falando em importância, o nitrogênio ele participa da formação de proteínas, já que compõe os aminoácidos, e também constitui nosso material genético, porque ele está presente na composição dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos possuem bases nitrogenadas e essas bases elas ajudam a formar as moléculas de DNA e RNA. O nitrogênio, ele também, como eu acabei de falar, ele está compondo a nossa atmosfera. Agora que já sabemos de tudo isso, podemos partir para o tema principal da aula de hoje, que é o ciclo do nitrogênio. A primeira etapa do ciclo do nitrogênio é a fixação dessa molécula que está presente na atmosfera. Então, isso é feito pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, que são os únicos seres vivos capazes de exercer essa função, e essas bactérias elas estão presentes em dois lugares. Primeiro, nos nódulos de raízes de leguminosas, como feijão, ervilha, grão de bico, amendoim. E elas estão especificamente nessas raízes porque, ao longo da evolução, se estabeleceu uma relação mutualística entre essas duas espécies. E um outro local também onde a gente consegue encontrar essas bactérias fixadoras de nitrogênio é no solo. Essas bactérias, elas são super importantes porque elas transformam o N2 em amônia num processo que a gente chama de amonificação. A partir disso, a amônia ela vai sofrer nitrificação, que é um processo super importante que envolve duas etapas e cada uma dessas etapas envolve um tipo específico de bactérias nitrificantes. Então vamos entender como isso funciona. Na primeira etapa da nitrificação, a amônia é utilizada por um grupo específico de bactérias nitrificantes que utiliza a amônia nos seus processos biológicos de obtenção de energia e gera o nitrito. A partir do nitrito, um outro grupo de bactérias nitrificantes gera o nitrato. O nitrato, por sua vez, ele pode tomar dois caminhos. Um deles é a desnitrificação, feito pelas bactérias desnitrificantes. E isso ocorre porque essas bactérias utilizam o nitrato no seu metabolismo e, como produto, elas acabam liberando o nitrogênio molecular de volta à atmosfera, o que é muito importante porque reestabelece as concentrações de nitrogênio na atmosfera. O nitrato ele também pode ser assimilado pelas plantas e assim esses seres vivos conseguem obter a sua fonte de nitrogênio. As plantas também contribuem para o ciclo do nitrogênio a partir do momento em que morre e posteriormente elas vão ser decompostas por fungos e bactérias que a gente conhece como os decompositores e vão gerar amônia. Os animais, eles também participam do ciclo do nitrogênio, então quando eles se alimentam das plantas, eles obtêm o nitrogênio
principalmente os herbívoros, e quando eles morrem, eles também entram em decomposição e fungos e bactérias acabam gerando amônia, que entra no ciclo do nitrogênio. As excretas, que são a urina e as fezes desses animais, também são decompostos e também geram amônia. Por fim, eu gostaria de focar um pouco nos problemas ambientais relacionados ao nitrogênio. Primeiro, eu gostaria de falar que o nitrogênio não é um vilão, muito pelo contrário. A gente viu que ele é importante para diversos processos biológicos, porém, infelizmente, o uso excessivo de fertilizantes nitrogenados acaba causando um impacto negativo no meio ambiente e na nossa saúde. Acontece que esses fertilizantes, eles possuem o composto nitrogenado amônia, que apesar de ser super importante no ciclo do nitrogênio, ele acaba sendo artificial e gera um dano. Porque o que acontece? A amônia, ela vai ser nitrificada em nitrito e nitrato, porém, no processo de desnitrificação do nitrato, o nitrogênio molecular não vai ser devolvido para a atmosfera, e sim o óxido nitroso, que é conhecido como um gás estufa. Então, ele acaba acarretando no agravamento das mudanças climáticas e já foi observado uma piora no do efeito estufa. E é isso, assim eu termino a aula. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.